Para encerrar a falação, eu conclamo aqui a Assembleia para avaliar a seguinte sugestão do Volney, que é uma visita, o quanto antes, né, se possível, semana que vem, né, Volney? A conselheira do CNJ, que é catarinense, então, o Olacir se predispõe aí junto, né, Olacir? Então, coloco a Assembleia para deliberação, se podemos fazer isso já de imediato, para ir conversar sobre do primeiro grau aí. Conselho gestor do primeiro grau. Já pode falar da greve para ela também. E já dá para falar para ela também, para já arrumar um moderador aí. Tá bom? Obrigado. Aprovado? Aprovado. Só antes que o barulho comece, eu quero pedir desculpa para vocês pelo coffee break. Nós havíamos incomodado no coffee break, foi uma falha terrível do hotel. Estou pedindo desculpa realmente por isso. Estou me sentindo envergonhado aqui na frente. Mas nós havíamos encomendado o coffee break, era para estar tudo aí, está tudo pronto. E infelizmente houve uma falha. Mas, se alguém estiver no banheiro, por favor, fique à vontade. E eu passo a palavra para o Maurício. Pessoal, eu gostaria de um pouquinho de atenção, até porque muitos servidores têm muitos direitos e acabam não usufruindo. Eu tenho citado e repito, se os atos praticados pelo Tribunal de Justiça fossem praticados por qualquer prefeito, secretário, até governador, já estava preso. Ficaria. Você é propriedade de verba pública, pagando dinheiro, valores de parcelas pretéritas prescritas sem precatório, também é crime e é uma responsabilidade por probidade. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Bom, em relação ao jurídico, o que nós temos feito no sindicato? Chegamos quase a 300 ações, e eu repito, exemplo, boa-fé, o tribunal paga indevidamente e depois pede a recuperação. Todas elas, nós entramos com 2 ações, ação ordinária, ou do juizado especial que tem custo, e também com mandado de segurança. Tenho pedido vitória nas 2 situações. Beneficiamos mais de 50 servidores, alguns até com valores astronômicos, entre 150 mil, 130, 80, ou se pagam devidamente quando querem recuperar. Consignados, quem tem desconto acima de 30% está pacífico, conseguimos várias liminares, ainda não tem decisão final, mas está pacificado do STJ, empréstimo consignado acima de 30%, caso o prejuízo enorme e decisões favoráveis pelo STJ. Bolsa de estudo, depois é uma das prioridades aqui para as ações. O tribunal não cumpre o ensino à distância. A resolução não fala nada disso. Ingressamos com várias ações, que são recentes, não temos decisões. Defesas administrativas de processo administrativo disciplinar. O Fabrício estava aqui, teve nossa atuação em tribunal. E nas maioria das situações, pessoal, que fique bem claro, nós comprovamos e estamos ingressando com a ação de responsabilidade pela assédio moral de vários magistrados. Já estamos com as provas com a gente, há muito abuso no oeste, eu cito a comarca de Palmito, com Iaporã, para caracterizar e comprovar. Vou citar um exemplo. Procedimento administrativo. O juiz chega na mesa da comissão que apurava e jogou um monte de e-mails na mesa. Deixaram na minha mesa os e-mails particulares com a servidora. Aí dizem que não vasculham os e-mails dos servidores. Está comprovado. Tem documento. Passaria deve ter deixado para ele lá. Auxílio transporte. Auxílio transporte tem várias decisões que todo servidor tem direito. O tribunal suspendeu tudo através do procedimento administrativo e nós estamos pagando, está suspendendo todos, não paga, por exemplo, nas cidades da Grande Florianópolis, as cidades conjugadas, as cidades mais próximas das outras, devem pagar. Estamos com várias ações nesse sentido, mais uma propositura aqui. Auxílio saúde. O mandado de segurança não foi julgado ainda, já tem parecer do Ministério Público, e o desembargador assinou pela concessão. Ele disse que havia o fumus boniúris, e o perito que mora deixaria para apreciar o julgamento. Acreditamos que até o mês que vem deve sair esse julgamento. O Tribunal de Contas fez uma resolução de auxílio de saúde, numa semana, 10 dias depois revogou essa parte, que o tribunal compensa a parte patronal com a parte do servidor. Absurdo. Pagamento da VPD, está classificado no grupo de Câmara, é a partir da lei e da data que você preenche os requisitos, e não como o tribunal paga. Tem direito há 5 anos atrás, entra hoje, só paga a partir de hoje. Prestação de contas do precatório do operário feminino.
Muitos servidores nos procuraram, pediram trocação de prestação de contas. A despacho inicial levou quase um ano, saiu agora. Os advogados entraram em contato e dizendo que tem toda a documentação para apresentar. E vão nos apresentar a documentação de todos os depósitos. Qual é o problema? Uns pagaram 15%, 10%, 20% e o contrato inicial foi 10%. Outra parte importante, corroborando o que o Lírio falou aqui, pessoal, eu tive uma briga, mas eu prefiro não falar no meu caso. Muitos servidores, sem condições de trabalhar, estão obrigados. Porque a junta médica é assim: primeiro atestado, consegue. Segundo, consegue. Terceiro, reduz pela metade. No quarto, eles indeferem. Às vezes, o mesmo diagnóstico, o mesmo médico, a mesma situação. Conseguimos várias liminares, né? Pelo menos ao servidor, enquanto apresenta atestado médico, ele continua recebendo. Que além de não continuar recebendo, o tribunal quer suspender, além de indeferir, ainda suspende o pagamento. Dessa parte, tem conseguido as liminares. Ações coletivas, foi a ação da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, está pacificado no STJ, inclusive as férias. Aquele princípio de que o acessório acompanha o principal. Se o terço não deve incidir, as férias em si também não devem incidir. Plantão judicial. Esta ação, pessoal, eu penso, posso até me equivocar, mas não tem como perder. A não ser que seja legalizado o trabalho forçado. Vocês devem ter visto a planilha, a cada plantão são mais de 130 horas que o servidor presta. Os servidores da saúde, que ficam de sobreaviso nesse período, eles recebem a metade da hora extra. Já tem esse precedente. Nós fizemos uma mandada de segurança do auxílio de saúde, ação decisória. Está concluído para julgamento. Lembra aquela ação decisória do Abelardo Firmino? Muitos servidores, 900 e poucos servidores, ficaram de fora. Aí começou já com o desembargador Blas, para ver se coloca em julgamento em seguida. Tá, já vai. Arquivo Central. Pessoal, fizemos visita nos arquivos da capital e é desumano o que acontece lá. Entramos com a medida cautelar para fazer perícia. O juiz mandou ouvir o Estado primeiro, e deve sair a primeira apreciação da liminar em seguida. Eu vou falar das ações que nós temos como proposição e vou deixar por último para falar dos aposentados, que merecem uma dedicação especial. A incorporação da VPNI, dos oficiais de justiça. Já fizemos o mandado de segurança, por quê? Porque para mandado de segurança tem súmula do Supremo, independe de autorização. Vamos fazer ação de cobrança para retroagir. A ação do auxílio saúde, nós entramos com mandado de segurança, mas ela não substitui a ação de cobrança. Teremos que fazer uma ação de cobrança para cobrar os peritos pretéritos. Auxílio transporte, o cumprimento da resolução 1697, sem restrição. Eles estão suspendendo tudo e não estão pagando. Bolsa de estudo, da resolução 20 de 2007, ela não tem restrição. O tribunal não paga o ensino à distância. Uma outra situação importantíssima, estágio probatório. Uma novidade. Teve um julgamento nosso no grupo de Câmara, levou mais de 2 horas. 5 desembargadores queriam já propor a alteração dessa resolução. Ela diz que o servidor será avaliado trimestralmente. O que aconteceu? Um caso específico. Foi avaliado em 2 trimestres e não foi aprovado. Teve a média baixa. Mas na média dos 3 anos, ele tinha média superior a 7. Mas a Constituição fala que o estágio probatório, a estabilidade se adquire com 3 anos. Quer dizer, então, o próprio tribunal, através de resolução, está legislando o estágio probatório e a aquisição da estabilidade, que é 3 anos. E mais, a Constituição Federal e Estadual diz que tem que ser por lei complementar. Então a gente quer fazer uma ação nesse sentido. Até porque lá do grupo de Câmara já deu 6-5, uma votação recente. Vocês imaginam só, o pessoal que está mais novos, se reprovar em 2 avaliações, mas tiver a média mais de 7 nos 3 anos, ele não está aprovado de acordo com essa resolução. Repito, a Constituição estadual e federal fala em 3 anos. O final. No final. Pessoal, aposentado. Isso eu deixei por último por uma explanação pessoal. Vocês lembram ano passado o que aconteceu? O tribunal estava suspendendo, ia suspender de todos o auxílio alimentação. O que fizemos? Fizemos uma mandada de segurança, todos
que era em torno de 123, se eu não me engano, tiveram a concessão e tiveram o pagamento, inclusive atrasado. O tribunal depositou, pagou atrasado. A regra agora não foge a mesma. Primeiro, nós temos hoje quase 600 aposentados que já têm mais de 5 anos. Pacífico no STJ. Nem o servidor, nem a administração pode rever o ato de aposentadoria. Se adquire, se entrega o patrimônio, esse direito é adquirido com mais de 5 anos, não vejo problema algum. O que nós fizemos? Comunicamos por carta todos os aposentados. Quando forem intimados, nos comunique imediatamente, para a gente fazer a defesa administrativa. Na defesa administrativa, estamos requerendo várias diligências. Diligências razoáveis, como certificar o tempo de serviço, comunicar se a pessoa servidora é filiada, porque tem um mandado de segurança coletivo que não terminou ainda. Aquele primeiro, nós embargamos e estamos recorrendo ao STJ, para que suspenda tudo até o final do processo. O abono de Natal, com a negativa do tribunal, nós não pensamos duas vezes. Até porque, gente, o mandado de segurança, ele é apreciado rapidamente no STJ como recurso ordinário. E aí vale até um esclarecimento. O grupo de câmaras de direito público tem decidido muito contra a presidência do tribunal. Quem tem acompanhado lá tem visto isso. Em várias ações que a gente ganhou, temos obtido vitória lá. E eu sempre digo que é uma administração paralela hoje. O descontentamento, como o Luiz falou, de alguns desembargadores, claro, eles esclarecem para a gente que não estão contentes. É um abandono total. Então, pessoal, eu tenho muita esperança nesse mandato. Nós fizemos um agravo regimental. Se ele seguir a lei, ele vai ter que colocar em pauta agora dia 11. Tá? Aí alguns dizem, mas tu está judicializando tudo. Se não tivesse judicializado, eu tinha perdido no ano passado. Não estamos recebendo nada. O tribunal mandou cortar de todos. Então, e da proposta que eu tenho, das ações judiciais, primeiro, a incorporação da VPRI dos oficiais de justiça, gratificação de risco de vida. Não tem erro nenhum, eles vão ter que cumprir, eles já reconheceram, só que diz que vale a partir de 2013. Absurdo, o mandato de segurança é de 21 de novembro de 2000. É a ação de cobrança do auxílio saúde, do pretérito, mandato de segurança que está em andamento, do auxílio transporte, da bolsa de estudo à distância e avaliações do estágio probatório. Submetemos a votação, isso? Tá. O negócio é o seguinte, desde que eu cheguei aqui estou com dor de dente, já tomei vários remédios, não passa. E eu só queria te perguntar uma coisa. Mês que vem diz que vai ser cortado o auxílio alimentação. Tá. O que vocês propõem para a gente fazer já a partir de segunda-feira já, né? Porque ninguém pode ficar esperando isso, porque já tinha uma lei, não tinha uma lei que já estava garantido o auxílio alimentação? E agora simplesmente uma resolução aí vai voltar atrás? Certo. Tá, outra pergunta. Com respeito ao abono, nós fomos na Assembleia Legislativa, se humilhamos, nós não tivemos apoio de vocês. A gente foi lá, pediu para os deputados, né, que nem mendigos, os deputados todos se solidarizaram com a nossa situação, porque disseram assim que jamais eles podiam imaginar que o tribunal não pagava abono para os aposentados. Então a gente foi lá, a gente teve a compreensão primeiramente da deputada Ana Paula e depois da Ângela Albino, né? E foi feito a gente conseguiu a lei. Conseguimos a lei, foi promulgada, está aí para pagar. Eles lá, até hoje na Assembleia, eles também não entendem como que a gente ainda não recebeu esse abono, era só cobrar. Tem que cobrar, tem que ser pago uma lei, né? Se o presidente do tribunal não cumprir uma lei, então qualquer pessoa, o que vai se pensar daí de outras pessoas? Se as outras pessoas também não cumprirem a lei, né? Se ele não cumpre. Então, essas duas situações, tá? A terceira situação é sobre essa página do Sinjus, que é uma página que não informa muitas coisas, informa tudo assim meio por cima. A gente queria uma página que fosse bem explicada as coisas e que tivesse participação de todos, né, que pudesse opinar.
se ele está bem, se não está bem, né? Tem muita gente passando muita dificuldade, passando por situações difíceis. Então precisa melhorar essa página do sindicato, tá? Mais uma coisa ainda que não está certa. Mais uma coisa que não está certa. Vocês, como representante nosso dos aposentados, eu vejo que vocês trabalham mais pro lado dos ativos e pouca coisa pro lado dos aposentados. O que o Luizinho propôs aqui hoje, de ser criado o núcleo dos aposentados, e essa contribuição que nós pagamos diretamente para o sindicato fosse para o núcleo, fosse pago para o núcleo, para a gente se organizar mais, porque a gente já perdeu o nosso encontro da experiência, por exemplo. O que você falou aqui? O que vocês falam no encontro da experiência nosso? Nós nunca tinha perdido um encontro da experiência, nunca. Foi vocês entrarem lá, acabou o nosso encontro da experiência, tá? Tá, então tá bom. Mas tem muita coisa ainda, muita coisa. Mas é que nós temos... Bom, primeiro, em relação ao auxílio de alimentação, não vai ser cessado em abril, pode ter certeza. Primeiro, ninguém foi intimado. Tivemos no tribunal nessa semana ainda vai sair as intimações. Eles abriram contraditório e ampla defesa. Ampla defesa. Nós vamos fazer um monte de requerimentos, um monte de diligências razoáveis, né? Que eles vão ter que cumprir. Acredito que abril nem vai. E primeiro aposentado que receber e tiver mais de 5 anos, a gente vai entrar com mandado de segurança. Vão ter que seguir a linha do STJ. Não tem como escapar. A gente não pode rever quando você entra, também não pode rever quando você tem. Em relação à Assembleia, também não vamos polemizar uma questão política. Nós estávamos lá, veio a turma de Criciúma, nós levamos as faixas e participamos com vocês. Eu conversei com 3 deputados, estava junto lá. Até foi com a Cátia lá, primeiro foi aquele, o Narciso Parisotto, né? Aquele lá. Sim, não, nós estávamos, nós colocamos, isso então não é verídico, tá? Enquanto os aposentados estão deliberando, vai sair esse ano, certeza, talvez até junho. Tá, até junho deve sair. O encontro dos aposentados, tá? Sim, está sendo gravado, está filmado, pode cobrar depois. Certo. Eu te respondi todas, né? Com relação ao site, o site, eu te respondo mais. O Valdivino está aí? O Valdivino já é o responsável, já foi contratado a empresa e em breve, eu não sei quanto tempo, Valdivino, vai ter um novo site. Não sei mais a estrutura dele, vai. Em mais de 30 dias está no ar. Não, pode ser. Deixa eu passar a palavra para ele. Sobre o núcleo, vocês vão deixar de... Nós vamos levar para a diretoria, vamos ter que criar alguma coisa. O núcleo, o grupo, né? O movimento da aposentados a gente vai fazer. Não tenha dúvida disso. Eu te falei, não vai ser cortado. Quando for intimado, aí não tem prazo de defesa, vão ter que requerer diligência. Eu acredito que administrativamente até o final do ano vai ser muito difícil. E a hora que vocês forem intimados, nós vamos começar a entrar com ações de site, como foi feito anteriormente. Só um pouquinho, eu vou passar a palavra para ele, que já estava antes do... Já foi dele, pela ordem, segue Maurício. Pode falar. Tem que ligar. Maurício, só para corroborar o que você falou, quando o tribunal não cumpre as leis sobre as médias, né, do estado probatório, o artigo, ele tem uma resolução do próprio PJSC, o artigo 5º, ele fala sobre as médias. E nesse artigo 5º fala o seguinte, que as médias deverão ser trimestrais, mas não fala da média 7. E o artigo 17, na mesma resolução, que é uma resolução, a resolução número 11, 2016, diz que a média deverá perfazer 12 avaliações, aí sim fala do artigo 7. Então fica claro que a média é 7 depois de 12 avaliações, para corroborar, para mostrar que o tribunal não cumpre a sua própria portaria, portanto não cumpre também a Constituição. Essa é a colocação que eu queria fazer. Com a fala dela nós encerramos então o tópico. Com a fala dela nós encerramos o tópico e fazemos a votação. E agora chegou o cafezinho, nós tomamos um cafezinho, tá? É só uma pergunta. A respeito do vale-refeição, de cortar quem tem 5 anos e quem tem menos.
Como no meu caso, eu estou em 3 anos de aposentadoria. Ela tem 4 e quantos por aí? Eu te respondo. Vai ser, Edra, você vai ser notificada. Quando você for notificada, eu já avisei, a gente vai fazer a defesa e vai pedir o cumprimento daquele mandado de segurança que não terminou ainda. Tá? Uma outra situação que eu esqueci de falar. Nós entramos com ação ordinária da Vara da Fazenda Pública pedindo que descaracterize o caráter indenizatório. Não é indenizatório, não é porque recebemos férias, recebemos nas licenças, recebemos na aposentadoria, então é verba remuneratória. Se é remuneratória, ela tem que permanecer e de forma total, que é R$1.000. Essa ação está na Vara da Fazenda, o juiz negou a liminar e já foi citado o Estado, está no prazo do Estado. Mas se a gente conseguir, você tem 4 anos, se a gente conseguir mais uns 5 anos, mais um ano lá no processo administrativo, a gente continua. Mas todos os casos vai entrar com ação específica. Só um pouquinho na sequência. Mauri, veja que as discussões aqui são acaloradas, né? Tem 40 comarcas e 80 não estão presentes, representados, tá? Eu que gostaria de saber já da posição de vocês da mesa, tá? O que vocês acham no sentido de disponibilizar essa gravação para que todos os servidores, porque a gente vai fazer o trabalho formiguinha nas comarcas, para tentar sensibilizar. Só que muitos não estão aqui. Inclusive ontem, nos e-mails, eu vi vários e-mails dizendo assim: os caminhões estão bloqueando as estradas, botando um monte de empecilho para nós descaracterizar esse movimento hoje aqui, que é um movimento que eu vejo com bons olhos. Então, a minha sugestão, eu gostaria de ver a opinião de vocês no sentido de disponibilizar. Por quê? Porque se alguém tiver alguma dúvida da seriedade do debate que está tendo aqui, da troca de informações, eu vou dizer assim: colega, é por esse motivo que nós vamos fazer a greve futuramente, e se vocês têm dúvida dos temas abordados, que verifiquem o vídeo. Esse é um item. O segundo item é o seguinte: o que o Sinjusc está fazendo antes que o leite derrame com relação ao pacote do nosso ilustre governador no que tange a retirada da licença-prêmio e benefícios, dos poucos benefícios que ainda nos restam. Eu digo isso porque eu acho muito importante, apesar de estarmos discutindo aqui a questão da greve, que também acho importante, mas que nós também não percamos esse foco. Por quê? Porque temos que fazer um trabalho antes de a coisa criar um volume maior e pedir aquele apoio político. Bom, Maurício, deixa eu dar um item: ações de aposentados, mas depois, nesse ponto, eu vou te responder em seguida. Sou da comarca de Sara e estou fazendo o papel de aposentadoria. Eu queria saber qual a opinião de vocês, se eu devo ou não, nessa circunstância, de perder todo o vale alimentação. Bom, eu vou repetir: todo aposentado vai receber uma notificação do tribunal. Quando receber, nos comunique imediatamente. Nós temos uma estrutura do sindicato preparada para fazer a defesa administrativa e para estar com a ação judicial. Temos esperança, como o ano passado a gente conseguiu manter. Além disso, fizemos as nossas medidas administrativas, ou seja, de manter, de substituir o auxílio de saúde, enfim. Mas em relação a ações judiciais, parte jurídica, quando a senhora for notificada, nos procure com urgência. Não pediu ainda. Se pedir agora a sua aposentadoria, o tribunal não vai dar. Só que na decisão do mandado de segurança dizia: os aposentados e as futuras aposentadorias. Ele não está descumprindo o que está na decisão judicial. Então, por isso, de cada caso é um caso. A senhora receber notificação quando se aposentar e se aposentar. E eles não. E agora não vão receber. Se a senhora recebeu hoje, se aposentar hoje, o tribunal não vai pagar. Aí tem que nos procurar. Bom, pessoal, deixa eu só. Eu vou me recusar a receber essa intimação. No caso, é favorável para o aposentado se recusar outra pessoa assinar para a gente ganha tempo, ou esse tempo não é favorável para o aposentado? Pessoal, o tribunal tem várias decisões. Nas decisões do tribunal, a intimação tem que ser em mãos próprias. Se não for o aposentado, não vai correr prazo. O tribunal está mandando intimar novamente por várias vezes. Aí fica a critério de cada um. Se não assinar a intimação, não corre prazo. Tá?
É a RMP, irmãos próprios. Pessoal, eu gostaria de encerrar esse ponto, até porque os aposentados já está no final. E não, se ela não for notificada, se o correio... Eu não posso manifestar. Pelo correio. Mas é MP, se não for intimado, não vai. Pessoal, eu vou colocar em votação, até que o pessoal quer fazer o lanche, da propositura de ações. Pessoal, então vamos fazer, me permite? Fazer a interrupção, 5 minutos, tomar café e retornar. Eu passo aqui para o Mauri para ele explanar quais as ações e para ver se há aprovação. Bom, pessoal, repetindo, as ações judiciais, incorporação da VPI, da gratificação do risco de vida, dos oficiais de justiça, a ação de cobrança do auxílio de saúde, já fizemos o mandato de segurança desse caso. É que no mandato de segurança não há necessidade de autorização da Assembleia. Ação de cobrança, sim. O auxílio transporte, a bolsa de estudo do ensino à distância e em relação às avaliações de estágio probatório. Alguma deliberação? Pessoal, quem é contra, levanta o braço. Não, quem é contra? Quem é a favor? Bom, o restante, né? Abstenções? Nenhum. Por unanimidade, aprovado. Deixa. Vou pedir tudo isso só para encerrar esse tópico para falar sobre o pacotão do governo, tem gente perguntando aí. Atenção pessoal, atenção, por favor, voltem quem está aí ao lado. Por favor, voltem pessoal, nós temos que deliberar uma coisa muito importante aqui. Os senhores sabem que se vislumbra um pacotaço do governador Raimundo Colombo. Isso no estado do Paraná já ocorreu e lá os servidores paralisaram suas atividades. Aqui, o governador está segurando para ver o desenrolar de lá. A gente tem essa informação. Mas a qualquer momento ele pode entrar. Eu questiono a Assembleia se, durante essa mobilização que nós estamos fazendo em prol do NPCS, a gente pode tocar nesse assunto nas comarcas. O que tu acha, Volney? Eu acho até mais, viu, Luiz? Eu acho que devia haver uma posição da Assembleia contrária ao projeto, naturalmente. Perfeito. E a partir disso, tanto a direção sindical como o comando de mobilização inclui no seu debate isso, porque vai acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O que vocês acham em votação por unanimidade? Pessoal, próximo tópico é os jogos do Judiciário. Os próximos jogos serão lá em Tubarão. Eu não sei se o Valério gostaria de falar alguma coisa. Não? Valério não? Quer falar alguma coisa, Valério? Sobre os jogos? Boa tarde a todos. Quero informá-los que, mais uma vez, Tubarão está sediando os Jogos do Judiciário, é a 4ª edição em Tubarão, e a data já está programada.
A abertura dos jogos é no dia 28 de outubro, com encerramento no dia 31 de outubro. Aí dia 1º é domingo e dia 2 de novembro também é feriado. Então foi uma data melhor que nós encontramos para a abertura dos jogos e para que os jogos sejam um dos melhores do judiciário, né? E aqui quero dizer o seguinte, agradecer o pessoal de Lages, a recepção que tivemos aqui em Lages, na organização dos jogos em Lages. E com certeza nós vamos procurar fazer tanto quanto Lages fez. Obrigado. Ok, eu convido agora então a Dani. Na última Assembleia nós havíamos decidido que não pagaríamos mais contas pendentes de jogos. Mas Lages é uma situação bastante diferente, eu vou pedir então para que ela se explique. Boa tarde a todos. Acho que todos vocês já me conhecem. Eu sou Daniele de Lages, a presidente da Comissão dos Jogos. Na realidade, o assunto é a respeito de uma dívida que restou dos jogos e que a gente pediu para que fosse colocado em pauta na Assembleia para que a categoria deliberasse sobre o assunto. Algumas coisas que estavam no nosso orçamento para que a gente recebesse de patrocínio e devido a alguns acontecimentos na cidade a gente acabou não recebendo. Primeiro, em relação à chuva do dia 13 de outubro, que foi exatamente um mês antes da abertura dos jogos, a gente perdeu vários patrocínios. O que a gente não perdeu, a gente reduziu o patrocínio. Os nossos jogos, a gente até já prestou contas para o sindicato no dia 17 de dezembro. A gente já esteve em Florianópolis, na sede do sindicato, entregando para a diretoria o que a gente já tinha recebido e o que a gente tinha pago e o que a gente ainda tinha para receber. Então, naquele mês, dia 17 de dezembro, a gente tinha um saldo de R$15 mil para receber da Prefeitura Municipal de Lages e da Câmara de Vereadores. Seriam 10 mil da gabinete do prefeito e 5 mil da Câmara de Vereadores. Não bastasse a chuva de granizo que aconteceu em Lages, que dificultou toda essa questão do patrocínio, no dia da abertura dos jogos, acho que todos vocês ficaram sabendo, foi preso o motorista do nosso prefeito aqui em Lages com uma mala de dinheiro. E exatamente no dia 13 de novembro nós receberíamos do gabinete do prefeito R$10 mil para os jogos. E os R$5 mil da Câmara de Vereadores nós receberíamos através diretamente da Câmara de Vereadores, que não recebeu o repasse da Prefeitura Municipal devido à chuva de granizo, que também não recebeu, porque foi relotado o dinheiro para a compra das telhas para as famílias desabrigadas aqui em Lages. Ou seja, nós temos uma dívida de R$15 mil, os nossos jogos custaram R$169 mil, certo? E a dívida que a gente tem é exatamente o dinheiro que a gente não recebeu da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Nós ainda temos a possibilidade de receber. Mas com toda essa mudança que ocorreu na cidade, a troca do presidente da Câmara, a troca do prefeito, a prisão do prefeito, agora a soltura do prefeito. Então a cidade, acho que nem preciso me estender muito, né? A gente não sabe se a gente vai receber ou não vai receber, mas a proposta que a gente fez para o Sinjust, e até inclusive a própria diretoria acompanhou essas negociações em relação à prefeitura, a gente pediu para que um dos diretores viesse a Lages para que acompanhasse essa intermediação no mês de dezembro, para ver realmente que a gente estava tentando todas as possibilidades, né?
A proposta que a gente fez é que a diretoria pagasse o Sejusc pagasse esses 15 mil reais, e caso a gente venha a receber esses 15 mil reais que faltam da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, a gente devolve o dinheiro para o Sejusc. Mas realmente a gente não tem certeza se a gente vai receber. Então a gente pediu para colocar em pauta nessa Assembleia para vocês decidirem se a gente paga ou não, porque os credores estão cobrando. São 2 credores que a gente tem para pagar, e a gente precisa de uma decisão. Então, desde novembro, esperando o pagamento desses 2 contratos, que é uma parte da arbitragem e uma parte do social que a gente deve. O restante está pago. Então, a gente precisa que vocês decidam por nós. Caso contrário, a gente vai ter que pagar do nosso bolso. Pode, por favor. Na última Assembleia já aconteceu isso aí. Na última Assembleia já aconteceu isso aí, que eu vi pela internet. Vocês chegaram a ver? Vocês estavam lá, né? Então, não estava na pauta, não estou discutindo o que é o caso aqui agora. Não estava na pauta, pagaram 20 mil, porque um cara lá não pagou. Não era conta nossa. Naquela época não disponibilizaram nem ônibus pra gente, porque não tinha dinheiro. Né? Foi, né? Mas aí tá, beleza. O caso de vocês é atípico, né? Teve uma chuva. Eu acho, não organizo evento, mas acho que 160 mil para um evento, eu acho meio que salgado. Poderia então, no caso, diluir esse custo aí, sei lá, vai tirando um pouco do orçamento do próximo jogo, para ir cobrindo isso daí, e do próximo jogo, vai tirando um pouco de lá, porque toda vez que acontecer uma porcaria no jogo, vir cobrar do sindicato, fica ruim, eu acho que fica ruim. Então, para tentar equacionar isso daí, o sindicato repassa alguma coisa lá para fazer os jogos, né? 100 mil? Então, faz um acordo assim, não repassa 100 mil para lá. Não? Não é 100 mil? Tem 100 mil, agora eu vou tocar na ferida. 4.200 filiados, 40 comarcas, 160 pessoas aqui. Quantos vieram de Blumenau aqui hoje? Vou levantar a mão aqui. Quantos vieram de Blumenau? Se fosse, nós teríamos só 3. Então, se não tem dinheiro para pagar ônibus, faça jogos a cada 2 anos. Também. Assim, quantos estariam representando? Porque o cerne da questão é a nossa luta sindical, é nosso salário, né? Na hora que isso aqui tiver tudo beleza, que todo mundo ganhando bem, folgadão aí dá pra fazer festa, recreio, clube, um monte de coisa. Mas eu acho que o cerne da questão bate aí. Como vocês estão com esse problema aí, que já é uma dívida aí consolidada, não tem, penso eu, ou se talvez não pagar, ou se fosse pagar, não chegar a tirar do cash agora. Tira um pouquinho então do jogo vindouro, se paga 100 mil para lá, para eles, para Tubarão, tira uns 15 mil de lá, os deles para pagar aqui, e vai equacionando essa dívida aí. E tentar enxugar esse custo, que eu acho um custo meio elevado, 160 mil, penso eu, né? Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Existe um regulamento dos jogos que diz o seguinte. Existe um artigo que eu não estou recordada agora e eu também não trouxe o regulamento. Que o Sejusc, ele é devedor subsidiário da dívida dos jogos. Então, ou seja, se a categoria não decidir pagar por bem, vai pagar por mal, porque os credores vão executar a dívida, certo? Então, assim, existe isso no regulamento, certo? Então, a gente não quer mais alongar isso, porque é o meu nome que está em jogo, é o nome do Cláudio, é o nome da Jane, é o nome do Dani, é o nome da comarca que está em jogo. Então, ou seja, todo e qualquer ano que tiver jogos do judiciário, e que eu acho assim, a gente não pode contentar todo mundo realmente. Uns querem os jogos do judiciário, outros querem o encontro da experiência, outros querem participar da assembleia, cada um tem preferências e cada um gosta de uma coisa. Eu, particularmente, participo das assembleias e participo dos jogos do judiciário. Então, a minha contribuição com o sindicato também vai para os jogos do judiciário. Então, eu não gostaria que fosse realizada de 2 em 2 anos, mas isso é uma coisa que a categoria tem que deliberar, não eu. Os credores aceitam fazer uma negociação e pagamento parcelado, certo? Aceitam dividir em parcelas.
Para um, nós devemos 6.900 e o restante desses 15.000 é para o pessoal da arbitragem. Então, eles aceitam dividir parceladamente. O Sejusc também pode passar parceladamente sem ter que repassar todos os 15.000 de uma vez só. Essa é a proposta que nós, da comarca, fazemos. Então, a gente gostaria que vocês analisassem, a diretoria também. E você quer falar também? O Cláudio gostaria de dar uma palavrinha e o que eu tinha para falar com vocês era isso, pessoal. Muito obrigada. Senhora, tu falou dos 160 mil, é muito, né? Eu acho. Tá, beleza, não, respeito, tranquilo. Só que esses 160 mil tá tudo prestado conta, item a item, pila a pila, centavo a centavo, tá tudo prestado conta ali com eles, tudo. Com recibo, não. Só para te explicar, só para te explicar que os 160 mil até parece ser muito, se num primeiro momento eu até acho que é muito também, concordo contigo, não estou discordando inclusive. Só que assim, ó, tá todo prestado conta ali e nós trabalhamos dentro da realidade do que a gente tinha para receber. A gente contava com esse 15 mil, que é exatamente o valor que falta, se não exatamente 200 a mais ou 200 a menos, mas é exatamente o valor que falta. Nós trabalhamos dentro da realidade para não dar despesa. Nós não queríamos estar aqui na Assembleia falando isso hoje. Você pode ter certeza disso. Nós não queríamos, eu não queria, mas nós somos obrigados. Não tem como recorrer a quem? Se a folha de pagamento já está curta, se tirar 15 mil do nosso bolso, já é. Com a fala da Lindalva do líder que nós encerramos o toque, então. Gente, quem estava na Assembleia em Freiburgo? Vocês lembram muito bem, né? Lá também tivemos um problema com jogos, mas não por alguma coisa que a gente não possa controlar. Todo mundo viu e realmente o que ela falou aconteceu. Então, assim, se naquela vez foi decidido que Sejusc vai apoiar e vai pagar, só que eu gostaria de saber se foi tomada alguma providência em relação àquele fato do ano passado, que o Sejusc ia pagar, só que ia entrar com uma ação contra o funcionário para que devolva o dinheiro para o Sejusc. No caso deles, gente, eu vou dizer o seguinte, quem já organizou jogos sabe que 160 mil, se é de um tudo, desde jantares, organização e tudo mais, não é muito. Pode ser assustador, 160 mil, caramba, quem é que não fez uma festa na vida? Sabe que hoje, ou tu faz, ou tu manda fazer. Como ninguém do judiciário, tá? Que ninguém do judiciário arregaça a manga para ajudar 5, 6 que se dispõem a correr atrás de tudo, eles são obrigados a contratar empresas para fazer. E aí a gente paga o dobro. Por isso que esse valor é elevado. Acho que vocês fizeram um trabalho muito bem feito. Pelo menos em Blumenau a gente não escutou nenhuma reclamação. Então eu acredito que a organização estava boa. Numa das jogos anteriores que eu fui em Lages, foi espetacular, tá? Então o meu voto, tá, é realmente que o Sejusc antecipe e que de repente eles continuem buscando esse dinheiro para retornar, sabe? Meu voto. Para encerrar, já que foi dito que eu seria o último a falar sobre esse assunto, primeiro, eu quero deixar registrado que a menina que está fazendo o cadastramento pessoal pediu os aposentados e os não filiados, aqueles que não estavam na relação, para passar ali para fazer o número final de todos que participaram efetivamente aqui dessa Assembleia. Quem não assinou, quem não deu o nome ali, por favor, comparecer. Com relação a essa situação dos jogos, eu vejo da seguinte forma: no ano passado, naquela situação de Itajaí, a minha posição foi contrária, porque parece que ficou assim meio não esclarecido totalmente por que se chegou àqueles valores. Enfim, é uma outra história que agora já é voto vencido. Com relação a Lages, eu já vejo de uma forma um pouquinho diferente. Outros fatores que não relacionados à responsabilidade da comissão que organizou, fizeram com que hoje tenha esse furo de 15 mil. Só que tu colocasse uma coisa agora,
há a possibilidade ainda de receber isso. Então o que eu gostaria de deixar a minha sugestão é assim, antes do Sinjusc liberar novamente esse dinheiro para saldar essa conta, porque senão daqui a pouco vai ter tubarão que pode chegar, nós estamos faltando aqui, e cada vez vai ser assim. Então, eu acho que não. Como tu dissesse, se ou vai pagar por bem ou vai pagar na marra, eu acho que tem que ficar então estabelecido dentro do estatuto e que fique aí para uma próxima posição, uma próxima assembleia, para mudar essa responsabilidade como uma limitada. O Sinjusc vai colaborar até tanto, integralizou esse capital, ali termina a responsabilidade, porque senão a gente também não pode ficar arcando com isso a cada edição dos jogos. Eu gosto dos jogos, adoro os jogos. Até porque eu acho que o tribunal ele incentiva, porque são aqueles 3 dias que a gente fica longe da comarca, a gente bebe pra caramba, a gente faz festa, a gente encontra os amigos novamente. Quando a gente volta segunda-feira, tá de ressaca, mas tá calma, um pouquinho mais tranquilo para começar a trabalhar de novo. Eu acho que deveria fazer da seguinte forma, essa é a minha sugestão, conversando até agora há pouco aqui com a Soraya. Alguém do Sinjusc, junto com a comissão, voltar a conversar com a Câmara e colocar real. Gente, vai sair ou não vai? Nós hoje temos esse pepino, nós contávamos com o dinheiro de vocês, nós trouxemos turistas de fora, porque os funcionários, quando estão aqui na cidade que são que é a sede dos jogos, são turistas, gastam, trazem dinheiro, fazem movimentar o comércio, principalmente o comércio de venda de bebidas e cerveja, que é muito bom. Então acho que tem que chegar e colocar para eles. Nós fizemos parte, nós já trouxemos alguma coisa, então a Câmara também e o Executivo também tem que fazer sua parte. Chega e joga aberto. Ó, nós temos essa dívida, foi prometido, não veio. Vocês vão fazer ou não vão fazer? Aí a gente tem essa definição. E aí sim, na sequência, definir. Já que os credores se propõem a fazer um parcelamento, então espera mais um mês e alguma coisa, o leite já está derramado, não está? Então espera mais um mês para tentar resgatar esse leite. Essa é a minha sugestão, muito obrigado. E por aqui eu defino o meu encerramento com as participações. Levando novamente aquela mensagem para todos que vamos para a comarca. A gente está morrendo todo dia, pouco a pouco o tribunal está matando a gente todo dia. Agora falando há pouco com um colega oficial de São José, ele disse assim, eu estou 1 ano e meio, mas legal que eu estou vendo essa movimentação. Ele disse, eu gosto de ser oficial de justiça, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu também digo, depois de 35 anos, eu amo ser oficial de justiça. Eu não me encontraria, não teria uma satisfação pessoal tão grande se eu tivesse outra profissão do que ser oficial de justiça. O que eu não gosto é de ser estuprado todo dia pelo Tribunal de Justiça e não ter direito pelo menos a gozar. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado. Como esse problema de jogos tem sido meio recorrente, o Volney acabou de me dar uma sugestão aqui, vou pedir que ele explique rapidinho a sugestão. Não, primeiro, colegas, que eu concordando com as ponderações feitas pelo Kelso, porque eu acho que é uma preocupação muito realista, inclusive, de que o dinheiro da categoria sirva essencialmente às lutas, à organização da própria categoria, mas fazendo uma distinção entre o que aconteceu em Itajaí e o que aconteceu em Lages. Há uma imensa diferença, inclusive. Eu acompanhei, na época ainda era da direção do sindicato, fui a Itajaí a pedido de alguns colegas lá, e sei que a situação de Itajaí é uma situação, inclusive, assim, lamentável de se comentar. E exatamente por essa distinção, para que não se produza uma injustiça ao ressarcir onde havia problema que ficava não ressarcir, e deixar ao relento os colegas que têm uma justificativa bastante plausível e aceitável, ficaria muito ruim. Mas para completar e para que isso não ficasse também recorrente, eu lembro que há uma decisão antiga do Conselho Deliberativo do Sindicato, submetida à Assembleia, que definiu o percentual de contribuição do sindicato para os jogos, porque o sindicato é o realizador. Eu não lembro agora, era 50%, 40%, 60% de uma mensalidade. Então, a contribuição do sindicato para os jogos é esta. Que a questão do sindicato ponderasse isso diante da realidade atual das finanças do sindicato, e na próxima Assembleia, como um ponto específico e rápido de discutir, olha, a nossa sugestão é que fixe em tanto. E daqui para lá, digamos assim, responsabilidade, para que todo mundo que for organizar os jogos, inclusive os colegas de Tubarão, já saiba, olha, o que nós vamos contar é isso aqui, não tem pedir mais depois, né? E possa se precaver, inclusive, com essas eventualidades, apenas para corrigir o problema e não se postergar no tempo. Fica aí o trabalho para a comissão dos jogos, então. Para nós encerrar aqui, pessoal, vamos colocar em votação? Rapidinho, só para acrescentar os comentários, então, que a sugestão que o Lubick fez,
eu me responsabilizo juntamente com a nossa comissão nos próximos 15 dias de entrar em contato novamente com o procurador do município e com o vereador na Câmara do município que estava nos auxiliando para ver realmente qual o passo que anda essa questão do dinheiro antes, caso venha a ser decidido que realmente o Sinjus que vai nos repassar o dinheiro. Valdivino, de consultar essa possibilidade de a gente fazer esse pagamento, mesmo que parcelado esse pagamento? Boa tarde a todos. Posso dizer de fonte segura que eu acompanhei todos os jogos de Laje, acompanhei desde o princípio, dei apoio a Dani, ao Cláudio, aos demais da comissão e sei o quanto eles lutaram para que a situação não chegasse ao ponto onde se encontra. A vida de um tesoureiro, a Soraya sabe bem disso, não é fácil. Você tem que sempre fazer contorcionismos para poder dar conta de tanta dívida que se aparece cada dia. Muito bem, vocês, claro, é evidente, respeitando a opinião de todos, mas os jogos é importante para os funcionários. Como também é importante a campanha salarial. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar no bem-estar do funcionário e dar chance, dar condições para que essa comissão que vai ser formada hoje e que acredito que deva fazer a primeira reunião hoje ainda, para não se dispersarem. Então nós temos que encontrar um meio de fazer esse pagamento. Hoje, antes da manifestação dos jogos, eu andei analisando as contas do sindicato. E realmente, para essa campanha vai ser dispensado um grande número de pessoas que vão ter que percorrer o estado inteiro. Isso é um gasto que fatalmente vai chegar na minha diretoria. Mas tudo isso é possível? Claro que é possível. Com a Dani, a gente pode construir uma forma de pagar esse parcelado, de pagar uma forma que seja de bom ouvinte a todos e que possamos honrar esse compromisso. Já de antemão, o Valésio está na minha frente, a gente faz a previsão orçamentária um ano antes. Então foi previsto para os Jogos de Tubarão que isso fique registrado R$90 mil. Então esse valor é o que o Sinjus que fez a previsão orçamentária para o ano que vem. Se alguém falou 100 mil, 105 mil, 115, 125, não falou comigo. A previsão orçamentária para Tubarão é R$90 mil. E que espero que na próxima Assembleia, daqui a um ano, nós possamos dizer assim, ó, não foi preciso ter os 95 mil. Muito bem, isso é isso. Deixa eu aguardar aqui um pouquinho, Valdemir. Aprovamos então esse pagamento? Todos de acordo? Quem está de acordo? Quem é contrário? Aprovado por maioria, então. Então tá, esse tópico está encerrado. O último tópico agora, só para encerrar mesmo, trata-se da prestação de contas. Essa prestação de contas que vai ser apresentada agora é do final do mandato do Cláudio e da minha gestão. Então eu não quero participar aqui, eu passo para o Valdivino que conduz aí. Os contadores estão aqui, qualquer dúvida, não sei se alguém tem algum questionamento. Eu gostaria primeiramente de chamar o Conselho Fiscal aqui representado pela Lenita, para que eles que analisaram as contas e que ela se manifeste. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde a todos.
Eu sou presidente do Conselho Fiscal e nós fizemos 2 reuniões em julho e dezembro de 2014. Todos os livros contábeis foram apresentados para a gente analisar. Foi analisado um por um, documento por documento, e, por unanimidade do Conselho, todas as contas foram aprovadas, tanto da gestão anterior quanto da gestão atual, até agora. Diante disso, eu pergunto se algum dos senhores tem alguma dúvida. Eu trouxe para acompanhar essa assembleia os contadores do Sejusc, que são o escritório de contabilidade do Sejusc, que é o Joacir e a dona... Por gentileza. Desculpa, Valdemina, eu não entendi, porque existia uma questão aqui, que é: a gente não apresentou as nossas contas em 2013, quando a gente entregou para o sindicato. Ficou pendente, o ano de 2013, a gente fazer a apresentação das contas para a categoria, né? Por falta de tempo hábil. Pessoal, só um pouquinho, que é uma coisa que para nós é bastante importante, são as contas do sindicato. E ainda mais que tem uma gestão que a gente concluiu, mas a gente não teve possibilidade de apresentar. O Conselho Fiscal da nossa gestão constituiu uma ata, né, fez a averiguação contábil, foi em Rio do Sul que a gente fez um encontro com os colegas, e lá foi apresentado, e eles também deliberaram pela aprovação. Estou na dúvida se é o ano de 2013 e o ano de 2014, ou se é só o ano de 2014, eu não entendi. Exatamente por essa falha, 2013 e 2014. Se alguém tem alguma dúvida, eu trouxe mais uma vez o teu escritório de contabilidade, que fica à disposição dos senhores. Eu acho que a dúvida de todos é o seguinte: a auditoria que tanto se comentou e tanto se murmurou por trás de e-mails e tudo, morreu. Está claro que teve ou não alguma intransparência da gestão anterior? Acho que essa é a... Muito bem. Vamos fazer a votação então com relação à prestação de contas, e eu já explico a questão da auditoria. Alguém tem alguma dúvida que queira? Faz favor. Tem condições de informar para a gente quanto a gestão anterior deixou em caixa, se é negativa ou positiva? Hoje, valores hoje em caixa, se é negativa ou positiva? A gente gostaria de saber. Por exemplo. Eu acho. Como é que nós vamos aprovar um negócio que nós não estamos vendo nem números, nada? Não estamos sabendo nada. Coloca o balancete no site do Sejusc. Mas eu sei o que eu vou falar. Os balancetes desde 2009 estão no site do Sejusc. Mais alguma dúvida? Dá para aumentar? Sua sugestão será acatada com certeza. Pra cima, pra cima, pra cima.
Visualizar, então. Visualizar. Aplicar. Senhores, esses números estão no site do Sejusc, tá? Volto a repetir. Não, o Conselho Fiscal, que é o responsável pela prestação das contas, já esteve aqui na frente, já deu seu parecer. Então, o que está sendo apresentado a vocês é o parecer do Conselho Fiscal, não das contas. Está aprovado. Votação agora. Por gentileza. Questão de ordem. Alô? Companheiros, eu sinceramente não queria falar do assunto por uma razão bastante simples. Eu fui membro da direção do sindicato durante o período 2011 a 2013, um período que está tendo as suas contas auditadas. Eu não tenho absolutamente nada contra a auditoria, muito pelo contrário, e tenho inclusive inteira disposição pessoal e política em aprovar as contas apresentadas pela direção do sindicato, mas queria também fazer aqui talvez emprestar um pouco de experiência, Cláudio. Primeiro, em relação à aprovação das contas, ser feita com a leitura da ata do Conselho Fiscal e não apenas com todo o respeito à Lenita, mas é uma formalidade, parece pouco, mas é relevante. Prova que o Conselho Fiscal se reuniu, que redigiu uma ata, tal, quer dizer, essa é uma primeira questão. A segunda é fazer uma publicação prévia. Eu lembro de inclusive fui um ferrenho defensor disso, lá quando ainda era presidente do sindicato, em 2002, que a gente publicasse os balancetes antes da Assembleia, num boletim do sindicato, inclusive com notas explicativas, porque às vezes só o balancete, ele diz muito pouco, aparece ali para quem não... Vou dar um exemplo, né? Lá aí, passivo, lá aparece um ativo, depois um passivo de 2 milhões de reais. Para quem não entende muito de contabilidade, vai achar o número estranho, mas é o imobilizado do sindicato, coisa assim que registra positivo de um lado, negativo do outro, que coisas que o nosso contador poderia fazer. Mas eu queria, e por fim, queria dizer com isso o seguinte, ao propor a aprovação das contas dos 2 períodos, eu acredito que a direção do sindicato, ao propor, e ao Conselho Fiscal está ciente disso, ela põe termo
automaticamente, no meu entender, ao processo de auditagem das contas. De modo que eu queria entender isso. Eu estou disposto, inclusive, a votar e dar o assunto por encerrado, mas eu queria entender se isso está colocado aqui. Não, porque há uma auditoria aberta e o Conselho está propondo a aprovação das contas de 2014 e 2013. Como o Conselho está propondo a aprovação das contas de um período, inclusive, que estava anteriormente sobre a auditoria, eu estou entendendo o seguinte, que ele está, com isso, matando a auditoria. Está validando as contas. Eu quero entender se é isso, porque... E sugerir isso para a direção do sindicato. Leitura da ata, é uma formalidade, parece pouco, mas é importante, mostra que o Conselho se reuniu de fato, fez análise, e fazer uma publicação prévia. Eu sei que disponibilizado no site, nós sempre, o sindicato, o Sejusc, historicamente sempre disponibilizou, mas fazer para que as pessoas cheguem aqui e fiquem à vontade, pegar as contas, fazer alguma pergunta, algum questionamento, enfim. Né? Eu, de minha parte, estou já sereno e tranquilo pelo fato de estar aqui o Joacir, a Kisla, que são contadores que já estavam no sindicato há muito tempo, que nos assegura e nos dá tranquilidade, inclusive em relação à organização contábil. Eu confesso a vocês que não... qual é a tua proposta, então, diretor? Luiz, se for colocado em votação numa próxima, Tá bom. Pode ser assim, então? Primeiro, a questão, vamos fazer o seguinte, o prazo do estatuto nós estamos cumprindo agora. A Assembleia decidiu que vamos disponibilizar... com explicações. E explicar se encerra a auditoria. Isso. Então tá. Mas se já está publicado no site, o Conselho Fiscal aprovou, automaticamente acabou o processo. Mas tem que ficar claro isso. Fica claro o que é que está aqui. Sobre a auditoria, ela foi aberta. É que se vocês vão continuar o processo com a auditoria, depois eles vão ter que pagar alguma coisa, a diretoria anterior, tem que ficar claro isso. Perfeito. Porque senão nós vamos aprovar uma coisa que depois sobra para os colegas. Mas se aprovar a Assembleia Soberana, acabou. Foi perfeito. A auditoria se deu no início da nossa gestão, ela começou ali em junho, né? Mais ou menos isso. E os auditores auditaram o Sejusc, a entidade Sejusc, apontaram algumas irregularidades. Essas irregularidades atingiam a outra entidade fazendo escola. Tivemos que ampliar, então, ao fazendo escola, a auditoria. E no final do ano passado já estava praticamente pronta a auditoria também no Fazendo Escola. Aí surgiu às mãos do auditor e da diretoria um contrato firmado entre o Fazendo Escola e o Sejusc, que tivemos que rever esse contrato, a gente não tinha em mãos, apareceu no final do ano passado. E aí teve também o problema da contagem dos livros. Enfim, a auditoria foi entregue no dia 24, é isso? 24 de agora, dessa semana. Nos foi entregue a auditoria do Fazendo Escola e do Sejusc. Aí nós temos uma olhada, não temos condições de passar para vocês agora, porque nos foi recebida só o dia 24. Então eu não tenho como dar a explicação agora, qual atitude nós vamos tomar. Se vocês consideram isso, que é uma situação difícil de votar, inclusive o balancete, então a decisão da Assembleia é soberana, mandamos então para uma outra Assembleia. Disponibilizar a ata que foi feita, aprovada com a entrega da auditoria no dia 24, e vocês vão ver a data, nós vamos disponibilizar a auditoria, né, as duas auditorias no site, vamos disponibilizar então os balancetes. Pode.
queria fazer uma sugestão, então, da seguinte forma. A gente fazer na próxima Assembleia, até dia 31, na próxima Assembleia que a gente vai fazer lá na frente do Tribunal de Justiça, publicar o balancete de 2013 e de 2014 e a ata do Conselho Fiscal de 2013 e de 2014, a fim daí, porque lá, pessoal, uma coisa é aprovar as contas, a auditoria é um outro procedimento, que é a iniciativa da direção do sindicato, que tem a seguinte proposição, no meu entender, apontar os equívocos que foram encontrados a fim de melhorar a gestão do sindicato, que é totalmente adequado, para nós não tem problema nenhum. Isso nunca teve problema de ser feito. Se precisar responder alguma coisa da categoria, a gente responde, a gente tira as dúvidas, a gente se propõe a ajudar, não tem problema nenhum. Né? Então, se já receberam, assim como foi deliberado lá na Assembleia de Freiburgs, que seja entregue para a diretoria antiga, para que ela analise, para que ela tenha possibilidade de sanar as dúvidas da atual diretoria, sanar as dúvidas da categoria, e aí depois, se ficar alguma coisa ainda, e aí eu sugiro, se ficar alguma coisa ainda em dúvida para a diretoria atual do sindicato, aí sim a gente faz a publicação, olha, a diretoria atual não entende que isso aqui não estão devidamente explicados. E submete a categoria, pode ser. Eu gostaria então de aproveitar o momento aqui da Assembleia e perguntar se a Assembleia autoriza nós entregarmos as cópias das duas auditorias ao ex-presidente? Faço aqui a entrega das duas cópias das duas auditorias. Contas com a entrega da auditoria, você diz o quê? Impede-se, já está publicado no site do... Tá, o balancete está sim publicado no site, já há algum tempo, né, então devido. Houve aqui questionamento com relação à auditoria, nós estamos fazendo a entrega, até porque recebemos dia 24, antes de ontem, então, essa semana... A auditoria não tem nada com essa prestação? Não, a auditoria é uma iniciativa da direção do Sinjust, diretoria executiva do Sinjust, para avaliar as contas, avaliar a forma e também direcionar como é que a gente deve fazer. Essa é a nossa intenção. Se apareceram irregularidades, eles vão ter até porque nós não notificamos, nós só estamos fazendo uma entrega da cópia que nós vamos disponibilizar na segunda-feira. Agora, se vocês querem avaliar a fundo as contas, aí a gente tem que deixar para outra oportunidade. Então eu ponho em votação aqui. Luiz, uma questão de ordem. Pois não. Eu acho assim, vocês vão disponibilizar a auditoria no site na segunda-feira? Na íntegra? Na íntegra, as duas. Eu, particularmente, vou falar comigo. Se a Assembleia decidir encaminhar a votação, eu vou me abster dessa votação. Eu não vou votar contra, mas vou me abster da votação. Porque se há uma auditoria que a gente ainda não teve, esse acesso, eu não tenho condições de aprovar a conta dos companheiros aí, que está na conta da gestão. Entendeu? Porque, enfim, eu não disse o documento aí. Tem como analisar no site a de vocês, porque está ali. Agora, deles não tem. Se está tendo um questionamento se eu não tive acesso, o Cláudio está tendo acesso. Eu não tenho como votar. Eu não sei se talvez, como sugestão, a Assembleia cumpriu o papel dela, a diretoria cumpriu o papel dela de trazer as contas. Mas não sei se não seria interessante, de repente, pôr em votação de 2014, se o pessoal entender que está legal, e essas de 2013, que era da gestão passada, que estava sendo auditada, segurar. Porque, enfim, eu não me sinto seguro de votar se houver alguma coisa, até porque a minha interpretação, lendo a auditoria, conversando com alguém que seja contador, pode ser diferente da gestão, entendeu? Passado. Pode ser diferente da de vocês, pode ser até que eu esteja enganado, os caras justifiquem, se teve algum erro. Então, assim,
eu vou encaminhar uma proposta, ou a gente pega esse ponto de pauta e lança na ata dizendo que esse ponto foi abordado, mas entendeu-se por bem esperar que seja divulgada a auditoria e as contas também, para o pessoal poder olhar com calma, ou então eu particularmente me sinto seguro para votar. Tá, a proposta do Cláudio é no sentido de que ele não tem condições de votar a contabilidade do exercício da diretoria anterior. Ok. Você gostaria de votar do exercício atual. Então, não tem problema, a gente faz o seguinte, a proposta que eu faço aqui, vejo com vocês, nós vamos publicar a auditoria na segunda ou terça-feira no máximo. Nós estamos com o balancete ali, já está publicado na nossa página. No dia 31 a gente só vem aqui para votar a prestação de contas ou não. Eu entendo a ponderação do Cláudio Costa, mas assim, Cláudio, há uma manifestação do Conselho Fiscal, uma única manifestação sobre os 2 anos. Portanto, não há que dividir votação. Nós vemos a votação. Me parece que é contrário ao espírito de construção de unidade. Perfeito. Pode ser então para a próxima Assembleia? Não vai ser discutido o negócio da greve, Pessoal, a gente tem tanta coisa para o PCS, que é bem mais importante. Vamos botar uma vez isso aqui, vamos esquecer isso aí, que nós temos mais Não, coisas. porque um monte de gente saiu, estão tudo no ônibus já. Eu acho que também voltar para o próximo. Então tá, voltamos para a próxima, ok? Aprovado? Ok, obrigado, desejo um bom retorno para vocês. Eu só pediria que na ata dessa Assembleia ficasse consignada a apresentação feita pelo Conselho Fiscal, sugerindo a aprovação em relação aos 2 períodos. Já tem ata de já está a ata assinada. Não, nessa ata da Assembleia de hoje, que fique consignado a apresentação feita pelo